Olá, boa tarde. Olá, paz bem? Boa tarde, meu querido. Paz e bem, Fá. Tudo bem? Tudo bem, Tiaguinho? E você? Tudo bem, graças a Deus. Será que a gente já entrou? Eu acho que a gente já entrou, Fá. Gente, aí entramos já. Estamos no. Esperamos mais um pouquinho, Fá. Acho Mais que gente entrar. sim. Nós temos 7 espectadores. Boa tarde, pessoal. Paz e bem. Fá, você tá vendo o comentário do pessoal, né? Não estou vendo, não. Boa tarde, paz e bem, pessoal. Agora eu entrei. Agora estou vendo. Bernadette, minha irmã de São Paulo, e Marcos, paz e bem. Minha irmã, Flávia Brito, paz e bem, querida irmã. Pessoal chegando aí. Gente, eu já vou convidar vocês para escreverem de qual fraternidade, de qual cidade vocês são, se vocês são da Jufra, se vocês são do FS, de onde vocês estão nos acompanhando aí no chat, a gente vai ficar acompanhando. Mirna, nossa irmã de Uberaba, ministra de Uberaba, paz e bem, minha querida. Acho que eu vou. Fá, já vamos, Fá? Vamos. Vamos começar cantando. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai entrando no ritmo aqui, no clima desse momento orante nosso, ok? Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregamos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros, nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, congregados, pela mente não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Junto um dia com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus. Gaudium puro que imenso e que vem pelos séculos dos séculos. Amém. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade,
nessa certeza que as nossas casas, né, com amor e com caridade, são locais da presença de Deus, né? Paz e bem, irmãos, uma alegria tê-los aqui conosco. Bom, então, vamos começando, né, a nos apresentar. Mais uma vez, paz e bem, uma alegria estarmos aqui juntos. Eu sou Fabiana Brito, estou formadora da UFS, Fraternidade Santa Clara de Assis, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E eu sou o Tiago Loyola, estou também como formador, né, na Secretaria de Formação da JUFRA, né, Juventude Franciscana, da cidade de Salinas, norte de Minas Gerais. E aí a gente foi convidado, né, Fá? E manifestamos aqui a nossa... que é com muita honra que nós estamos aqui, né? E continuemos, então, rezando, né, nesse espírito de fraternidade, da certeza de que Deus está aqui conosco. Vamos ouvir a leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Rezemos juntos a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, querido irmão. Então, hoje nós estamos aqui, como o Tiago falou, né, uma grande alegria, uma responsabilidade, né, de estarmos no nosso terceiro encontro distrital, esse projeto tão legal do nosso Conselho Regional da UFS, do Sudeste 1, né, Minas Gerais. Então, nós estamos nesse terceiro encontro distrital. E nesse terceiro encontro, o nosso tema será liturgia doméstica. E é com muita alegria que nós temos como convidado o Daniel Reis, que é pastoralista da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, como o Tiago já falou, a gente acredita que vai ser um tema que nós temos muito a partilhar, muito a conversar. Então, deixem aí nos comentários a sua questão, a sua pergunta, né, para o nosso convidado. Daniel, uma alegria, meu querido, paz e bem, seja bem-vindo conosco. Olá, Fabiana, paz e bem. Paz e bem, nós já vamos abrindo, né, pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho da sua história, da sua caminhada. Um passarinhozinho já contou que você já teve uma caminhada com os franciscanos também. Então, conta um pouquinho para nós o que é ser pastoralista, fala um pouquinho de você. Conto sim. Antes ainda, queria na sua pessoa saudar toda a Ordem Franciscana Secular, do querido Tiago, toda a juventude franciscana. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa tarde, partilhar um pouco, né, sobre esse tema tão importante nesses tempos, né, que a gente atravessa. Então, mais do que nunca, uma grande oportunidade de redescobrir a força, a beleza da igreja, da liturgia doméstica. Eu sou leigo, né, tenho 30 anos, sou nascido aqui em Belo Horizonte. Desde muito cedo me encantei pela liturgia, pela qual
fiz dela, né, o meu itinerário de fé, ela me abriu as portas, né, das outras diversas áreas da fé, do saber teológico, né, como lhe é próprio, essa liturgia como experiência fontal, né, dos cristãos e cristãs. E eu cheguei a trabalhar há uns 4 anos atrás na paróquia São Francisco das Chagas, no Carlos Prates, aqui em Belo Horizonte. Fui assessor pastoral da paróquia, né, onde tive um contato muito bacana, muito gostoso, do qual tenho muita saudade, né, de toda a espiritualidade franciscana que está ali, né, naquela paróquia e como um todo. Então lá trabalhei com o Frei Adilson Correia, né, que hoje está na paróquia Santo Antônio, fui assessor pastoral lá, e depois, quando Frei Adilson já tinha sido nomeado vigário episcopal de uma das regiões episcopais em Belo Horizonte, que é a região Esperança, Nossa Senhora da Esperança, e daí depois, em um projeto no ano do Laicato, em 2018, ele e Dom Joaquim Moll contrataram, então, leigos e leigas, especialistas em cada área da evangelização, para ajudar a articular, né, cada uma dessas áreas: liturgia, catequese, comunicação, social e político, juventudes, para que houvesse, então, um leigo que ajudasse com esses segmentos, né, a articular. Então, nós temos algumas horas dedicadas na semana para fazer este trabalho, o qual Dom Moll, então, chamou de pastoralistas, né, como esses que trabalham em cada pastoral, em cada segmento da evangelização. Mas aqui na Arquidiocese, então, além de desempenhar esse trabalho, já há quase 10 anos eu participo da comissão de liturgia dessa região episcopal Nossa Senhora da Esperança, também do secretariado arquidiocesano de liturgia aqui em BH, da equipe de reflexão litúrgica da CNBB no Regional Leste 2 e da Associação dos Liturgistas do Brasil, a ASLI, né, que com seus mais de 30 anos de serviço à Igreja no Brasil, articulando a pesquisa, o ensino e a pastoral litúrgica como um todo, né. Eu sou graduando em Teologia e em Direito aqui na PUC Minas, fiz um curso de especialização em Liturgia na Universidade Salesiana de São Paulo, com o Centro de Liturgia Dom Clemente Snar, e meu trabalho principal é com a evangelização, né, a partir da liturgia, as formações litúrgicas para os diversos ministérios e pastorais, né, nas 48 paróquias aqui só na região, mais nas quase 300 da Arquidiocese, algumas outras no estado de Minas pela CNBB, né, e participo com esse pensamento unificado dos liturgistas do Brasil na ASLI. Então, um pouco da minha trajetória, né, como eu disse, sou um apaixonado, encantado pela liturgia, e temos muito, né, a redescobrir da sua riqueza, da sua beleza, e essa com certeza será uma oportunidade muito bacana da gente poder fazer isso. Muito bem, Daniel. Então nós agradecemos de verdade, né? Um lindo trabalho, uma linda trajetória que você tem aí. E assim, como a própria Fabiana disse, né? Nós estamos aqui para conversar sobre isso, sobre liturgia, e queremos também que quem está nos acompanhando também converse, também esteja interagindo conosco, né? Então, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum comentário, não deixe de colocar aí nos comentários, né? Então, para motivar um pouquinho, você já falou para a gente, né, Daniel, sobre o que é ser um pastoralista, sobre esse trabalho seu, e que é muito interessante. Mas como a nossa live é sobre liturgia doméstica, né? A gente queria então saber o que significa a liturgia doméstica, o que você tem para nos dizer sobre isso? Uhum. A gente pode pensar, Tiago, o seguinte: até como experiência das primeiras comunidades cristãs, né, que por diversas circunstâncias, seja a perseguição, né, o cristianismo primitivo, seja ainda numa linha de continuidade da mudança do judaísmo para o cristianismo mais puro, vamos dizer assim, e foi um período não do dia para a noite, né? Veja que a leitura dos Atos dos Apóstolos, que você proclamou para a gente aqui na oração, dizia no versículo 46
que eles frequentavam o templo, mas nas casas partiam o pão. Então veja que a realização do pedido de Jesus, fazer isto em memória de mim, era realizado logo ali, né, no nascimento do cristianismo primitivo, apostólico, né, era realizado nas casas, né, como também herança da tradição judaica, onde o pai de família, em torno à mesa, dá graças a Deus, né, e celebra, sobretudo, a Páscoa judaica, e agora nós em Cristo, né, a nossa Páscoa, como afirma São Paulo, nas nossas origens, desde sempre, portanto, celebramos também uma liturgia doméstica, que nasce nas casas, né? Depois de tanto tempo, a gente sempre costuma vincular a liturgia somente ao templo, né? Às igrejas, sobretudo séculos mais tarde dessa história que estamos contando, né? Com o surgimento das basílicas, depois as grandes catedrais, já para a Idade Média. Então, a gente sempre vincula liturgia como algo que só acontece na igreja enquanto templo, né? Mas nos esquecemos que ela nasce nas casas, nas famílias, né? E isso tem uma força muito grande, porque veja como hoje, nessa correria do nosso dia a dia, a gente, vinculando a liturgia somente à igreja, nos esquecemos ou não aproveitamos a oportunidade de rezar com os nossos, né? Com a nossa família em casa, como se perdeu, né? A oração à mesa antes das refeições. Hoje cada um pega a sua comida, vai comer no seu quarto, na sala, assistindo uma televisão, e aquele laço, né, que une, reforça a fraternidade de uma família, do comer em torno à mesa, né, partilhando também o alimento que é a palavra, porque ninguém senta e come só em silêncio, né? A gente senta, conversa, partilha a vida enquanto partilhamos o alimento. Então, redescobrir isso, né? E neste tempo difícil que atravessamos, por isso eu dizer, é fundamental, né? É uma grande oportunidade podermos voltar a essas fontes da nossa fé e redescobrir isso. Então, liturgia doméstica é quando, em família, nós nos reunimos, né, na nossa igreja casa, nosso templo doméstico, né, para dizer assim, porque nós, como batizados e batizadas, somos templo do Espírito Santo, né? Então, onde nos reunimos, e sobretudo com essa igreja família, né, temos a certeza da presença do Senhor em nosso meio. Então, reunidos, fazemos a memória, né, da entrega amorosa de Jesus por nós, é uma liturgia doméstica. A família que reza em casa se reúne, fortalecendo os seus laços de amor, de carinho, de fraternidade, é liturgia doméstica. Então, vejam quantos elementos bacanas a gente tem para resgatar e para a gente não viver esse distanciamento entre a liturgia e a vida. Porque o que a gente, infelizmente, costuma ver bastante, né? Talvez em Uberlândia, em Salinas, não, mas aqui em Belo Horizonte acontece muito. Né? A pessoa às vezes entra para a missa, sai igual ou pior, se bobear. Então tem alguma coisa errada, porque a vida como prolongamento do louvor a Deus, do culto a Deus, da liturgia, né, mais genuína, que é aquela realizada em espírito e verdade, porque louva a Deus com a própria vida, com a santidade que se busca incessantemente, né, com a própria vida, ela se perde. Então eu sou cristão, né, católico, lá durante a 1h e 15 de missa. Eu ponho o pé para fora, todos os valores do evangelho eu deixo lá dentro. Então, redescobrir a igreja, a liturgia doméstica, nos ajuda a manter este elo de liturgia e vida, liturgia e ética, liturgia e compromisso com os pobres, né? Porque, senão, a gente vive, corre o risco de viver uma hipocrisia religiosa, né? Então, precisamos cuidar disso e a liturgia doméstica nos ajuda muito. Que bom, você falou aí, né, Daniel, muito bem lembrado, essa questão das primeiras comunidades cristãs, né, que as celebrações aconteciam nas casas, né, não tinham templos, né, então, isso é uma herança muito grande. Nós temos aí o documento 109, que são as diretrizes gerais de evangelização, né, para 2019, 2023, da CNBB,
que traz no seu capítulo 3, falando exatamente isso, né, da liturgia, da importância da liturgia nas casas. Nós estamos vivendo nesse momento, acho que é bom a gente, né, trabalhar essa questão desse momento, da pandemia, das limitações que nós somos obrigados a seguir, né, e é preciso. É um momento que realmente precisa acontecer. E aí nós estamos vendo o aumento da questão das celebrações transmitidas pelos meios de comunicação, né, pelas redes sociais. Você acha que isso pode, de certa forma, atrapalhar essa liturgia doméstica? A questão de talvez nos limitarmos só a assistirmos às missas pelas redes sociais? Comenta um pouquinho para nós sobre isso. Ô, Fabiana, eu penso isso sim. Eu sou um crítico contumaz da questão das transmissões, das celebrações eucarísticas, né, sobretudo, mas começo assim, para deixar bem claro, né, as celebrações transmitidas têm inegável valor evangelizador, catequético, né, confortador, consolador, né, sobretudo neste período, como você bem lembrava, de pano de fundo, este período triste, que nos impede daquilo que nos é mais antropologicamente presente, necessário, que é o encontro, né? Já vivíamos um distanciamento, sobretudo com a inclusão das necessárias, mas às vezes exageradas tecnologias, né? Mas então já impedidos deste encontro com a comunidade de fé, né? E prudentemente em razão da pandemia, mas penso o seguinte, então deixo de início, né? Tem inegável valor evangelizador, catequético, consolador. Isso é fato, né? Não, nesse sentido, nós não há o que dizer o contrário. É a palavra de Deus que chega a muitos corações que estão ali escutando, né, pelos meios virtuais. Então, e nisso devemos louvar e agradecer a Deus, né, por esse desenvolvimento, essa forma que nossa sociedade atual dispõe de evangelizar. Então, nesse sentido, e começo por ele para dizer que temos que reconhecer e que bom que nós temos esses meios. A questão, contudo, da transmissão, né, das celebrações, como de sobretudo eucarísticas, é justamente nesse ponto em que pode ser um tiro no pé quando nós temos a maior oportunidade de redescobrir aquilo que há tanto já havíamos perdido, que é justamente essa liturgia doméstica. Então, vejam, além de alguns problemas teológicos, litúrgicos maiores, como a questão ministerial, né, que hoje reserva para a presidência da Eucaristia os homens celibatários, né, então o que reduz de que é uma questão doutrinal, né, ela não é do ponto de vista da teologia, mas é uma questão doutrinal, em que quando a gente fala tanto de sacerdócio comum dos fiéis, de redescobrir o nosso batismo, a força do nosso batismo, essa nossa condição, né, que também nos qualifica para a liturgia, não em todos os seus aspectos, como é o caso da Eucaristia no sentido da presidência, né, mas veja, quando se fala tanto em protagonismo dos leigos e leigas, sacerdócio comum dos fiéis, a gente tem esta oportunidade de redescobrir o valor da celebração em casa, da liturgia doméstica. A gente muitas vezes investe pesado nas transmissões. E aí, se eu só digo, olha, você assista pela televisão, assista pela internet, assista pelos meios sociais, de outro modo, né, nós estamos dizendo também, isso aqui basta. E nós vamos ver ainda, vamos ter a oportunidade de conversar aqui hoje, algumas limitações naturais. Né? Em tudo há limitação, tanto da própria liturgia quanto dos próprios meios virtuais, em se dizer que há nessa assistência, né, e aí aqui sim é um assistir a essas transmissões, um tipo de valor sacramental, que aí ela não vai gozar.
né? Porque, falamos, o evangelizador, o catequético consolador, ela tem, mas o sacramental ela não possui. E vamos discorrer mais disso depois, né? Então, assim, nesse sentido, olha como a gente tem ao mesmo tempo que é bom, que vai cativar, que chega nas pessoas, né, que é evangelização, ao mesmo tempo, né, o que nós temos? Ao invés de fomentar a celebração da palavra de Deus, né, do ofício divino, em família, né, deixar um pouco de lado as telas, né, para poder celebrar em família e com todos os benefícios a mais que isso trará para a própria vida, para o convívio familiar, a gente às vezes só investe na transmissão, ainda que ela seja uma assistência em família, vamos dizer assim, né? Mas há diferenças entre celebrar a palavra, o ofício divino, né, com a família e assistir uma transmissão da missa. Então são questões mais técnicas da teologia e da liturgia, mas em que nos permite afirmar isso. Então, nesse sentido, né, quando você me pergunta, né, essas transmissões podem, de certa forma, atrapalhar a liturgia doméstica, eu digo pode, porque pode ser um tiro no pé, porque ela tem algum risco, veja só, de quando passada essa pandemia, as pessoas se contentarem em assistir à missa de casa. Fala, não, tá tão confortável, eu tô aqui no sofá da minha casa, com a minha família, não preciso, fico até de pijama para assistir a missa, não preciso nem trocar de roupa, né? Então isso pode ter lá na frente algum efeito colateral. Enquanto investir na celebração doméstica, que não significa assistir às missas pelos meios virtuais, né? A gente vai dizer depois como que essa liturgia doméstica acontece, mas se eu invisto nela, os frutos que podem ficar depois que a pandemia passar só podem ser bons, que é o hábito, né, de celebrar, de rezar em família de novo, como fazíamos antes e perdemos. Percebe? Pois bem, Daniel, muito bem colocado. E o Washington Silva fez uma pergunta muito interessante aqui, né? Talvez o maior desafio seja o de celebrar a liturgia em casa, em família, né? Cujos membros possuam diferentes vinculações religiosas, ou nenhuma, no caso de alguns. Neste caso, a estratégia seria a de tentarmos conquistá-los para alguma forma celebrativa mais ecumênica. Como que a gente pode lidar com essa diversidade religiosa na nossa própria casa? Perfeito. Olha, outra grande oportunidade, né? Porque ao invés, de repente, na família, um ficar lá no quarto, vai assistir, de repente, o culto, né, da sua denominação religiosa, outro está lá na sala assistindo a missa católica, outro está lá em um outro ambiente com outro tipo de experiência religiosa, né? Para dizer assim, o momento de novo é de, entre as diferenças, achar o denominador comum, né? E que a grande maioria, vamos dizer, de quando há essa divergência dentro de casa, normalmente, diria assim, grande parte, trata-se de uma experiência cristã, seja ela católica, protestante, não, vamos dizer assim, é claro que existe, mas não é a regra variar tanto disso, né? Então, sobretudo entre denominações cristãs, é muito mais fácil, né, a gente poder buscar o ponto que nos une, e não aquele que nos divide ou ficar tentando convencer o outro de que a sua é melhor. Que é isso, ao invés de unir, vai dividir. E aí ninguém quer isso, né? Então, acho que, imagina que bacana seria, né, buscarmos orações e partilhas da palavra de Deus, né, a partir de cada lugar, a partir de cada experiência cristã, né? Vejam, os salmos, na experiência cristã, né, elas são comuns, cantar os salmos, a palavra de Deus, né, tirando alguns pouquíssimos livros que vão dar diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, mas podemos ficar com o Evangelho, já seria, né, coisa boa. E poder partilhar ali sobre ele, mas sem querer, volto a dizer, né, doutrinar o outro, mas fazer uma experiência sincera, honesta, da partilha, buscando aquilo que nos une. E tem muita coisa bacana. Então, vejo como mais uma oportunidade, buscar o ponto que nos une, não aquele que nos divide, né? Poder
nos reunir, sobretudo no domingo, né, dia do Senhor, para fazer a memória da Páscoa de Jesus, né, em família, ainda que membros dessa família professem a fé em Cristo a partir de lugares, né, ou de experiências diferentes, um católico, um protestante, enfim, né, volto a dizer, mais uma oportunidade de fortalecer, né, esses laços. Às vezes aquela birra, aquela picuinha que um tinha com o outro ali vai ser superada nessa experiência, né? E a arte que a gente precisa redescobrir urgentemente, né? Já dizia o poeta, da escutatória, né? De escutar o que o outro tem para dizer, da sua experiência de fé que ele tem, né? Isso é, sem dúvida, uma riqueza para todo aquele núcleo familiar que está ali fazendo essa experiência ecumênica, como nosso irmão aí da pergunta colocou, né? Então, é muito bacana que a gente tenha essa experiência. Volto a dizer, se a gente só investe, né, como única saída, que às vezes era o que estava logo à mão ali, logo quando essa pandemia chegou, que são os meios de transmissão, a gente perde essas oportunidades, né, de fazer essa volta às fontes, como própria metodologia do Concílio Vaticano II, né, voltar às origens, aqueles que viveram mais próximos ali da figura histórica de Jesus Cristo, porque, sem dúvida, onde o rio nasce, né, perto de onde há a nascente, a água sempre é mais pura. Então, por isso, voltar e beber dessas fontes é tão importante para a gente. Mais do que ceder logo as tecnologias, né, do presente e do futuro, mas olhar para o passado e redescobrir essa experiência fontal, né, que nós temos que fazer com a liturgia, e seja ela ecumênica, né, seja ela puramente católica, tem muita coisa aí para ser redescoberta. Beleza, né, gente? Tanto que é bom a gente falar do que é fundamento, né, da fé da gente. Isso é muito bom. É uma delícia esse nosso bate-papo aqui. Daniel, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, tem sido fonte aí dos noticiários, né, uma ocorrência maior de violência doméstica, uma ocorrência grande, um aumento do número de divórcios, né, porque o pessoal está mais em casa, né, e parece que está faltando parece que as pessoas, parece que nós perdemos um pouco esse como estar juntos, né? Porque na correria do dia a dia, né? Cada um tem a sua rotina, às vezes se vê no final de semana, né? E isso tem aparecido e tem aumentado muito, né? E num país onde a maioria dos lares são cristãos ou são religiosos, né? De uma forma ou de outra, será que esse momento não seria um momento propício para nós resgatarmos este tempo, estreitarmos esses laços? Não seria como trabalhar, né, em termos desta liturgia doméstica, para que isso não aconteça tanto, né, que a gente consiga, pelo menos nos lares que são ditos ou cristãos ou religiosos, né, que não veja esse boom de divórcio e de violência. O que você tem para falar para nós? Como você acha aí que a liturgia doméstica e esses momentos poderiam ajudar nessas dificuldades? Isso mesmo, Fabiana. Olha só que beleza que este pode ser o investimento, né, na liturgia doméstica, das casas, da igreja casa, né, da comunidade família. Isso pode ser mais um grande fruto de se investir nas celebrações domésticas, né? O reforço desses laços, né? Como isso pode ajudar a superar essa violência doméstica, o distanciamento doméstico que já acontecia muito antes da pandemia, né? As famílias que perderam a beleza da arte do encontro, né? Pelas vicissitudes do dia a dia, né? Do nosso tempo,
como você bem lembrava da correria do dia a dia, né? Os pais que às vezes só se encontram com seus filhos um pedacinho da noite, porque logo o filho já tem que dormir, e eles também, para no outro dia recomeçar tudo de novo. Então, primeiro esses dois cenários, né? Pascal, né? Um cenário pascal de morte e ressurreição, né? Na morte, porque nós encontramos essas tristezas de aumento da violência doméstica pelo convívio que não é saudável, né? Pelo convívio que se perdeu, que se tornou violência, né? E, por outro lado, ressurreição enquanto oportunidade das famílias, né, redescobrirem o valor do encontro, do ficar juntos, do gastar tempo juntos, né, que a correria do dia a dia faz esquecer, né? Então, isso a valorização do rezar em casa, da liturgia doméstica, vai ajudar a fortalecer o aspecto do encontro, né, e a dissipar, né, essa violência, essas trevas que na convivência mal experimentada acabam, infelizmente, gerando, né? Nós temos muito ainda a pensar, né, em como o pós-pandemia, né, quais os impactos que as nossas escolhas, ou as poucas que temos, às vezes, nessa situação, criarão para o pós-pandemia, porque pode simplesmente, né, voltar àquilo que era antes. Aí temos que perguntar, mas o que era antes estava sendo bom para a minha família, para a minha experiência, para a minha espiritualidade, né? Ou simplesmente ser um divisor de águas? Tinha um irmão que fez um comentário ali, né, dizendo da irmã pandemia. Olha que interessante, né? Perceber também na pandemia a experiência de luz que ela pode trazer a nós, ainda que dessa forma tão mortal, né? Chegamos aí, só no Brasil, a marca de 120 mil vidas ceifadas por esse vírus, mas, ao mesmo tempo, como podemos, né, fazer da experiência de morte uma experiência de vida nova. Isso é Páscoa, né? Isso é a pascalidade da vida, buscar vida, luz, ressurreição, né, aonde há trevas. Isso é muito próprio de Deus, porque ele fez isso, né? Ressuscita seu Filho dentre os mortos para que dê vida plena e abundância a todos. Então, como marco, né, da história da humanidade, nós agora temos muito a pensar, né, pelo que virá e como nós iremos lidar com isso. E acho, né, tem grande convicção de que a experiência de fé em Jesus, celebrado em casa, na liturgia doméstica, vai nos ajudar muito a fazer essa virada, a fazer essa Páscoa, esse salto, né, da morte à vida. Seja da morte que já estava presente antes da pandemia, seja da morte que a própria pandemia infligiu, né, nas famílias. Então, acho que tem... Outro dia eu escutava um amigo numa live dizendo, né, que a filha dele, pequenininha, de 4 anos, né, dizendo: olha, papai, eu estou gostando muito dessa pandemia, porque agora você fica muito tempo em casa brincando comigo. Então, olha, isso é a ressurreição, isso é vida, né? E quantas outras experiências também de vida nova não surgirão desse momento que estamos atravessando, né? Então, muita coisa. Tem esses sinais de morte, infelizmente, né? Mas que a luz do Evangelho pode iluminar e dissipar essas trevas aí que geram a violência doméstica, né? Para cada vez mais uma família unida em Jesus Cristo, né? Nele irmanada, fortalecida, amada, né? E cada vez mais forte para enfrentar as dificuldades da vida. Com certeza. O pessoal está participando bastante, a gente agradece, viu, gente, pela participação. Continue participando, é muito importante isso. Daniel, fazendo uns comentários bem interessantes, a Mônica fala assim: às vezes sinto que está tão enraizado culturalmente que a oração que tem valor é a missa, que assistir pelas mídias passa a ser melhor do que celebrar as orações diversas em casa, fazendo a igreja doméstica acontecer. E já pegando o gancho aqui também, o Licínio, ele diz o seguinte: a hierarquia
ao longo da igreja, sempre centralizou na figura do presbítero e do bispo as celebrações de todos os sacramentos, não só a Eucaristia. E aí ele pergunta, né, como a gente pode reverter isso, como a gente pode descentralizar a fé. A primeira pergunta é interessante, que ela nos leva a refletir sobre o fenômeno que nasce já na Baixa Idade Média, que é o diz um grande liturgista italiano, né, Pietro Sorti, que é da eucaristização. Ou seja, nós reconhecemos como católicos que ela é uma experiência central, né, da sacramentalidade, da vida cristã. Para nós, a Eucaristia é o centro, né, é essa experiência também de fonte unida aos sacramentos da iniciação cristã, juntamente ao batismo, né, mas que para a qual tudo converge. Né? Então, nós não temos dúvida disso, mas a questão é da eucaristização ou da amuletização da Eucaristia, é fazer dessa experiência, né, comunitária, que quer fazer de nós corpo de Cristo, pelo corpo de Cristo que comungamos, e isso pedimos em toda celebração eucarística, fazei de nós um só corpo e um só espírito, na segunda epíclise. Pedimos que a finalidade, né, da Eucaristia não é outra senão esta, que ela não é um fim em si mesma, mas seu fim é para que, comungando do corpo e sangue do Senhor, nós nos transformemos neste corpo. Né? E isso tem implicações éticas fundamentais, porque se com a Eucaristia eu me transformo no corpo de Cristo, e seu sangue que passa a correr, né, em minhas veias, então as minhas mãos no mundo têm que ser as mãos de Cristo, né, que não se fecham, não agridem, mas se abrem, se estendem para levantar o irmão caído à beira do caminho. Os meus pés, as minhas pernas, né, as de Cristo, para ir onde for preciso, ainda que a gente não queira. A minha boca, a minha língua, não para maldizer, para atacar, para proferir palavras odientas, mas para proclamar, né, a boa nova, a paz. Então, vejam, essa é a finalidade última da Eucaristia, e para isso ela pressupõe essa congregação, essa convocação que o Senhor nos faz para nos constituirmos corpo de Cristo em comunidade. No momento em que eu estou legitimamente impedido de, para o bem desse próprio corpo de Cristo, celebrar a Eucaristia com essa comunidade, seria ou deveria ser natural que eu pensasse primeiramente em me reunir então com a minha igreja casa. Olha, eu não posso reunir a minha igreja doméstica com a minha igreja comunidade de fé, então se eu não posso ir na comunidade de fé, eu vou me reunir com a minha igreja casa. Agora, o problema que a nossa irmã bem levantou, né, bem colocou, a eucaristização nos faz pensar que se só a Eucaristia que serve, se eu não posso celebrá-la lá, eu vou, ao menos, então, assisti-la, né? E deixando de lado toda a riqueza que temos, né, de celebrar a palavra de Deus, o ofício divino, a liturgia das horas, né, em casa. O próprio fenômeno do desaparecimento da liturgia das horas na mão do povo e concentração na mão do clero está ligado a essa eucaristização, né? E, ao mesmo tempo, essa pergunta tem a ver com a segunda, que o nosso irmão coloca da questão doutrinal do esquema ministerial que nós vivemos hoje, né? Que muitas vezes é clericalista, no sentido ruim mesmo, né? Esse sufixoísmo indica um problema, o clericalismo, né? Em que, se eu penso que só a oração feita pelo padre é que vale, então eu vou assistir pela televisão, porque lá, né, ele estará rezando por mim. Mas aí eu deixo por terra, né, cai por terra toda a teologia, a força do sacerdócio comum dos fiéis pelo batismo, que nós, desde o Concílio Vaticano II, aí, pelo menos, estamos tentando retomar, né, para dizer, olha, se pelo esquema ministerial eu, leigo, não posso presidir a Eucaristia na minha casa, mas eu, leigo batizado, posso celebrar a palavra de Deus, que também é alimento, né? Posso celebrar a liturgia das horas, o louvor a Deus no tempo, né? Sobretudo lá nas laudes, nas vésperas, nas completas, com a família, seja a modalidade tão bonita que nós temos no Brasil, que é o ofício divino das comunidades, né? Então, e ali sim,
legitimamente poder presidir, conduzir a minha família numa oração, né, rica, que alimente, né, e que faça uma experiência de fato celebrativa, litúrgica, né, para dizer dessa impossibilidade do valor sacramental das transmissões, né, diferente desse valor das celebrações domésticas. Ali nós temos elemento da reunião, né, ainda que ali da família, né, da palavra de Deus partilhada, de cantar um salmo, um hino bíblico. Então nós temos elementos celebrativos característicos da liturgia. Enquanto na missa transmitida, repetindo, a gente vai ter o valor evangelizador, consolador, catequético, mas este sacramental não. A celebração presencial ela jamais será substituída, né? Vejam, só para dar um exemplo disso, né? Mais de 70% das comunidades católicas, né, cristãs católicas no Brasil, não tem, mesmo antes, né, da pandemia, Eucaristia Dominical. Qual que é a solução para elas? Dizer assim, liguem a televisão e assistam pela televisão? Vejam como, né, não pode ser essa a solução, né? Daí o Sínodo da Amazônia, tentando algumas alternativas, mas a igreja ainda muito presa em suas próprias estruturas, engaveta algumas pautas, né, como a ordenação de alguns homens casados reconhecidos pela comunidade, chamados viri probati, né? Também, mesmo hoje, olha a dificuldade de se pensar um ministério que já existiu na história da igreja, do diaconato feminino, para pelo menos celebrar, né, com toda a força litúrgica a palavra de Deus numa comunidade em que não tem a figura do ministro ordenado, do padre. Às vezes, quando vai uma vez no semestre, uma vez por ano, né, e olhe lá. Então, as duas perguntas têm esse elemento em comum, né, porque ao mesmo tempo que a gente investe demais por uma questão histórica nessa eucaristização, deixando as outras formas legítimas de fazer memória da ressurreição de Jesus, né, a gente tem esse apego ainda, e o clericalismo não é exercido só por parte do clero, porque tem muitos leigos mais clericalistas do que muitos clérigos, né, e que nos fazem perder ou esquecer essa dimensão do sacerdócio comum, que nos é comum pelo batismo. Então, muitas coisas aí para a gente ir repensando, né? Mas a igreja é um transatlântico. Para fazer uma curva desse tamanho, tem que fazer todo um movimento muito grande que leva aí séculos e séculos. Eu brinco com o pessoal nas formações, né, de liturgia, que certa vez me perguntaram assim, Daniel, mas você acha que isso tudo que você falou aqui para a gente, você acha que o povo vai começar a fazer, vai começar... Eu falei, não, meu irmão, mas e não estou nem preocupado se dizer assim, né, se vão fazer ou não, porque hoje eu tenho a certeza de que o que a gente planta na dor, como diz o salmista, é para que alguém um dia colha sorrindo, né? Então, ver todas as mudanças. Veja, nós estamos há 55 anos aí de Concílio Vaticano II, e como ele ainda é recente, precisa ser conhecido, recebido, né? E nós ainda precisamos de um novo concílio. Não, a gente precisa colocar em prática todo o Vaticano II ainda, que está, né, ainda longe de ser experimentado em toda a sua proposta. Então é devagar mesmo, é demorado. Mas essa situação que vivemos emergencial tem que nos fazer, pelo menos, pensar sobre essas coisas, né? Já para que a gente possa discutir, né, essa questão que é central, como dizia a Fabiana, da nossa fé. Que coisa boa, né? Nossa, eu estou tentando dar uma olhada no chat aqui, mas o pessoal, graças a Deus, está participando tanto que eu não estou nem conseguindo acompanhar muitas reflexões interessantes. Nossa, eu estou muito feliz mesmo, né? Porque nós estamos, acho que esse nosso bate-papo está provocando muita reflexão interessante, que há de dar frutos, né? Eu queria fazer um comentário que tem até... Eu pensei, é uma ligação muito grande mesmo, eu pensei e o Licínio colocou aqui no grupo, né? Ontem teve uma live da família franciscana, né? Da família franciscana de Minas, até o Licínio estava, onde o pessoal estava falando das missões franciscanas nesse tempo de pandemia.
Porque o Licínio falou, quando você também disse da questão da eucaristização, e essa limitação do nosso ser cristão católico em ir à missa, né? Ser católico é igual ir à missa. E se eu não posso ir à missa, o que que eu faço, né? E foram tantos testemunhos interessantes de coisas que podem ser feitas que não deixam de ser Eucaristia, comunhão, que não deixam de ser celebração por você estar junto a quem sofre, quem precisa. Às vezes a gente sofre porque a gente não pode ir à missa. Tem o outro que sofre porque não tem o que comer, porque está passando frio, está passando necessidade. E nós temos a opção preferencial pelos pobres, né? Isso é de sempre. Isso é do Cristo, né? Então, como também a gente precisa recuperar isso, né, Daniel, Tiago e os nossos irmãos que estão nos acompanhando? Ver que a nossa fé vai muito além. Eu não estou, de forma alguma, menosprezando o valor da celebração eucarística, de forma alguma. Mas o tanto que deve ser um momento para celebrar uma semana inteira de trabalho, de luta, de olhar pelo irmão que está sofrendo. E se eu não posso estar lá, né, celebrando a Eucaristia como eu tenho costume, como eu posso celebrar a Eucaristia com uma pessoa que bate a minha porta e pede um prato de comida? Né? Ou tantas experiências interessantes que apareceram ontem. Então, mesmo indo, né, nessa mesma linha que você está falando, o tanto, aí a Zélia falando, temos que ser pão, nós temos que ser pão, nós temos que alimentar o irmão que está faminto, e às vezes ele está faminto até de um olhar, de uma atenção, e vou mais, né, às vezes ele está faminto dentro da nossa própria casa, debaixo do nosso teto. Se quiser comentar um pouquinho a respeito disso. Sim, bacana aí, a querida Zélia, temos que ser pão. Isso, aquela finalidade que eu dizia da Eucaristia, esta é uma oportunidade da gente, de uma forma mais forte, sermos chamados à vivência eucarística, né? Porque, veja, é um sacramento que se repete, no sentido de que, né, dominicalmente, sobretudo, a gente, vamos dizer assim, fora a pandemia, a gente vai à igreja, fazemos a experiência da comunhão eucarística com a comunidade, para levar essa comunhão eucarística, né, este corpo de Cristo em nós mesmos, né, para o mundo. Então, talvez seja um momento de chamamento ao ser eucarístico, né, mais do que ao receber a Eucaristia, justamente para não correr no risco da amuletização da Eucaristia. Né? Porque não podemos esquecer, essa é a finalidade, né, primeira da Eucaristia, de nos transformar em corpo de Cristo. Tem um teólogo do século XV, Thomas Netter von Walden, que ele diz da nossa transubstanciação ao comungarmos o corpo e sangue de Cristo. É a nossa carne, o nosso sangue se muda no corpo e sangue de Cristo. Então, talvez esse seja o momento da gente ser, né, mais, sempre é o tempo, mas de repente esse é o mais forte para que a gente exerça este ser Eucaristia, né? Essas hóstias vivas, como vai dizer Paulo. Então, é grande oportunidade de redescobrirmos e pensarmos neste aspecto, né? Para que a gente não faça da Eucaristia superstição. E isso que a Fabiana está dizendo é muito importante. Isso não é desvalorizar a Eucaristia, muito pelo contrário, é valorizá-la e colocá-la no seu lugar de destaque, mas como tal, como a igreja, sobretudo das origens, se relacionava com a Eucaristia. E talvez aqui, Fabiana, Tiago, todos que estão aqui nos acompanhando, a questão técnica possa nos ajudar, né? Até para a gente diferenciar esse valor das celebrações transmitidas e o valor da celebração em casa. Vejam só, quando eu digo que a celebração transmitida ela não tem um valor sacramental, é porque é o seguinte, eu não posso fazer, né? Nós já ficamos tantos séculos na Idade Média privados dos sentidos do corpo, né? Só assistíamos à missa, de fato, porque não entendíamos a língua, né? O latim, a liturgia toda. Tinha uma irmã nossa que dizia ainda que ela é muito vinculada ao clero, né? Hoje até menos, depois do Concílio Vaticano II, mas ainda temos um ranço
histórico disso muito forte, de que quem celebrava era o padre e ali os seus ministros, o povo assistia, né? Tanto é que assistia que enquanto a missa estava acontecendo, eles estavam fazendo outra coisa, rezando o terço, uma novena, porque não participavam, daí o termo fundamental da Constituição de Liturgia do Vaticano II, né, a Sacrosantum Concílio, que vai dizer, opa, peraí, é preciso que todos, porque todos celebram, porque todos são batizados, tomem parte na ação sagrada, na liturgia, né? Então, vejam, fazer a experiência litúrgica, ela requer, por sua natureza, e podemos dizer ao mesmo tempo limite, né, da presença física, né? É diferente com outras propostas, como, por exemplo, a leitura orante, ou outras práticas da piedade popular, a própria recitação do terço, que eu já posso fazer sozinho, então se eu me uno virtualmente a outras pessoas para fazer, não há problema algum. Mas a liturgia em si, a celebração eucarística dos sacramentos, ela vai exigir essa presença, até para comungar. E daí a gente tem que ter muito cuidado, gente, com essa questão de comunhão espiritual, né? Porque, veja, a gente cria duas categorias de comungar, uma no pão e no vinho, outra espiritualmente pela força da mente, como se a comunhão no corpo e no sangue não fossem a comunhão espiritual, porque é consagrada pelo próprio Espírito Santo. Então, essa criação de categorias, ou esse trazer de novo categorias já superadas da Idade Média, né? Quando o povo de fato não participava ali, o que o povo tinha para fazer? Olhar a Eucaristia, né? Tentar algum tipo de relação mental com ela, porque se sentiam tão indignos de comungar, né? Que nem se abeiravam, nem se achegavam dela. Então hoje isso está superado, né? Se eu penso que eu posso, olha os problemas de ordem técnica, né? Que eu dizia, teológica e litúrgica disso, que nos ajuda a diferenciar o valor da celebração transmitida e celebrar em casa, né? Ainda que seja a palavra de Deus, celebração legítima que alimenta. Mas vejam, se eu afirmo que é possível fazer a comunhão eucarística espiritualmente, no sentido comum aí, como é dito, ou seja, sem comer o corpo e o sangue do Senhor, o pão e o vinho consagrados, o que vai me impedir de pensar que eu posso ser batizado virtualmente? Ser crismado virtualmente. O bispo vai chegar lá na câmera, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Ser ordenado virtualmente. Ser reconciliado pelo sacramento da penitência virtualmente. A confissão via Skype, a absolvição pelos meios virtuais. Né? O matrimônio celebrado virtualmente. A unção dos enfermos. Olha, é um limite da própria tecnologia, né? E tudo bem ter limites, é porque a gente que tem mania de querer inventar solução para tudo. Mas, gente, que não tem remédio, remediado está, não é verdade? Limite da liturgia, que exige a presença e o envolvimento dos sinais, nesse critério da participação, que o concílio pede tanto, né? E, ao mesmo tempo, o limite das tecnologias, que nos permitem ouvir uns aos outros, né? Ver uns aos outros, mas não nos permite tocar uns aos outros, sentir o cheiro, o gosto, né, de um pão, de um vinho, o cheiro do incenso. Enfim, essa lógica de que Deus se fez homem, se fez um de nós, igual em tudo, exceto no pecado, não é verdade? A liturgia obedece a esse critério, né, de valorização e não mais demonização do envolvimento do corpo, dos sentidos. A gente não celebra só daqui para cima, a gente celebra com o corpo todo, né? Então, onde vai ser me permitido celebrar com o corpo todo? Na celebração doméstica, se eu não posso estar lá na celebração eucarística da comunidade, seja ela a celebração da palavra, seja ela o ofício divino, né? Agora, querer forçar que a transmissão da missa seja apta para poder me fazer comungar, né? Para poder me fazer uma experiência celebrativa litúrgica, não dá. É um limite, e volto a dizer, ok ter limites, né? Todos e tudo tem algum tipo de limite. Ilimitado é somente Deus mesmo. E isso, volto a dizer, não se trata de aprisionar o Espírito Santo. Alguém poderia pensar assim, mas o Espírito sopra onde quer. Ok, mas o Deus se limitou. É a grande diferença, né, da revelação de Deus em Jesus Cristo. Ele se esvazia da sua divindade, assume a nossa miséria humana e se faz um de nós. E volto a dizer, a liturgia obedece esse princípio da encarnação.
que valoriza a humanidade, o corpo, porque quando celebramos, celebramos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então é Ele quem é exercício da vida dele, do sacerdócio dele, quando nos reunimos para celebrar. E isso, infelizmente, pelos meios de transmissão, não é possível. Né? Mas então não adianta nada. Opa, lembrem dos valores das transmissões. É evangelização, é palavra de Deus que anima, que conforta, né? Porém, se eu posso fazer isso em casa e ainda ter o benefício de reforçar os laços familiares, né? De, depois que essa pandemia passar, continuarmos rezando, redescobrindo, escutando o outro, convivendo de forma saudável com o outro, né? Irmanados em Cristo pela celebração de sua palavra santa, olha quantos frutos mais a gente vai ter como oportunidade disso tudo que estamos falando aqui nessa tarde, não é mesmo? Verdade. Daniel, a gente já está chegando no horário, na verdade a gente já chegou no horário, só que tem uma pergunta que não pode passar de jeito nenhum, que é para finalizar, né, a gente pensar. Então, a gente entendeu um pouco dessa, claro que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, né, só que a gente já entendeu um pouco da importância de se celebrar em família, de se celebrar em casa. Então, a pergunta final é, como a gente pode celebrar, então? Como preparar uma celebração doméstica de acordo com todo esse pensamento que a gente está refletindo aqui? Legal. Olha só, hoje tem algumas formas muito legítimas, né, que a gente tem, a partir desse sacerdócio batismal, possuímos, né, de, primeiro, né, talvez, embora seja ainda, vamos dizer, desconhecido para muitos, mas a liturgia das horas, seja nessa forma tradicional ou no Brasil, o ofício divino das comunidades, né, redescobrir, aprender, e para isso tem muitos meios, nos próprios meios digitais para a gente aprender, né? YouTube está aí para ensinar tanto. Tem uma página, no caso da Liturgia das Horas, né, que de forma cantada traz os textos e de forma cantada os salmos, os hinos, as antífonas, os responsórios, né, em que, mais do que aquela recitação seca da Liturgia das Horas, que às vezes enfadonha, nós temos essa oportunidade. Aqui a gente não pode confundir, porque o vídeo com o áudio ali da Liturgia das Horas, ele é legítimo, porque a Liturgia das Horas em si, ela pode ser celebrada sozinha. Os ministros ordenados e alguns religiosos, né, fazem o voto de celebrar a Liturgia das Horas todos os dias, ainda que sozinhos. É bem verdade que a Liturgia das Horas vai chegar assim à sua plenitude quando celebrada comunitariamente, mas ela foi pensada, né, ainda que para celebrar sozinho. Então é possível, usando aqui o próprio subsídio, né, que algumas páginas nos dão, de celebrar a Liturgia das Horas. E aqui, seja a pessoa que mora sozinha, seja reunir a minha família para celebrar a Liturgia das Horas, né, com os cantos, os salmos que já estão ali para a gente e vão dar uma força maior do que se a gente só recitasse. Mas acho que o mais comum mesmo e a forma mais tranquila seria buscar um roteiro confiável, né, de celebração da palavra de Deus, né, onde muitos... tem um roteiro que a gente adotou aqui em Belo Horizonte, das Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre, que é do Apostolado Litúrgico de São Paulo. A gente encontra facilmente aí na internet, né, um roteiro simples, mas bonito, orante, né, para a gente poder celebrar em casa. Como que é essa celebração? Né? Tem lá um refrão meditativo inicial, depois uma abertura, muitas vezes inspirado na abertura do ofício divino das comunidades, né? Estes lábios meus vem abrir, Senhor, de manhã, né? Ou no fim do dia, vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Então, inspirado ali nessa abertura, depois pode-se fazer um pequeno ato penitencial, do ato penitencial da igreja mesmo, alguma modalidade, né? Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Ou então, Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Ou rezar o Confiteor, confesso a Deus Todo-Poderoso, né? Depois, seria bom também ali, talvez antes até do ato penitencial, né, uma recordação da vida, ao estilo também do ofício, né, partilhar com aqueles de casa os fatos da vida, cada um experimenta ao longo
da sua semana, né? Que são luzes e sombras na caminhada da vida, trazer isso para a oração, partilhar isso ali, né? Cantar um salmo, um hino, está lá sugerido no roteiro para cada domingo, né? Aí vem um refrão para preparar a proclamação da palavra de Deus, depois o evangelho do dia, e aí uma homilia. Homilia significa, até etimologicamente, né, conversa familiar. Então, poder partilhar o que a palavra de Deus inspirou a cada um dos que estão ali celebrando em casa. Olha que experiência bonita. Na igreja a gente não consegue fazer isso. Tem lá 500 pessoas participando da missa, se o padre às vezes fosse abrir para cada um partilhar um pouco, vocês imaginam. Mas em casa dá para fazer a partilha da palavra proclamada. Depois, à luz dessa palavra proclamada, rezar a Deus, fazer as preces, né? Seja com algumas que estão nesses roteiros, seja como preces espontâneas, né? As peculiaridades de cada família, rezar a Deus por cada situação experimentada ali naquela igreja doméstica. Reza-se a oração do Senhor, né? O Pai Nosso, conclui-se com uma bênção simples. Outra possibilidade, falamos da liturgia das horas, da celebração da palavra, a bênção da mesa. Também encontramos roteiro na internet. A Igreja Católica tem um ritual de bênçãos e tem lá uma bênção específica, que é a bênção da mesa. Prevê uma proclamação, né, um pequenos sítios iniciais, proclamação da palavra de Deus, um trecho, né, e a oração de bênção. Então, antes ali de partilhar, né, os alimentos, reunir a família para celebrar a bênção da mesa, né, que é uma, vamos dizer assim, né, uma espécie de eucaristia doméstica, na verdade, a mesa, essa experiência da comensalidade, da refeição, que fez tanto parte da vida de Jesus. Jesus sempre estava à mesa, né, confraternizando, e ainda, no próprio evangelho, chamado de comilão e beberrão, né, mas estava sempre à mesa, ainda que para usar da mesa como oportunidade de chamar à conversão. Os fariseus ficavam lá, mas o mestre de vocês come com pecadores, né? Usava até dessas ocasiões para proclamar o reino, né? Então, muitas oportunidades, e aí assim, a internet vai nos ajudar com os roteiros, né, com os subsídios, a gente escutar um salmo, um hino no YouTube para aprender a cantar e cantar lá com a família, na celebração que a gente vai presidir, preparar todo o ambiente, um pequeno altar com a Bíblia marcada no Evangelho, uma vela acesa, a cruz do Senhor, né, sinal da sua entrega amorosa por nós. A gente pode acender lá um incenso, né? Olha quanta coisa bacana para a liturgia doméstica. Mais do que sentar, assistir a missa pela televisão, né, e muitas vezes como se fosse a transmissão de uma coisa qualquer, mas nos mobilizar, né, para celebrarmos juntos a memória da ressurreição de Jesus em família. Então são aí algumas possibilidades que a gente tem, que a gente precisa aproveitar, arregaçar as mangas, ir atrás e promover nas nossas famílias. Que alegria, né? A gente fica com o coraçãozinho assim tão apertadinho de ter que terminar, né? Tem até irmãs aqui colocando, não, vamos continuar essa discussão, quem sabe, né, numa próxima oportunidade, mas assim, nossa, foi realmente muito bom esse momento, né, que nós conseguimos viver aqui. Então, nós vamos fazer as nossas preces, e aí, antes da oração final, a gente abre, Daniel, para você se despedir do pessoal e dar seu último recadinho. Tiago, vamos com as preces? Pai das misericórdias, olhai com carinho nosso Papa Francisco, dai-lhe saúde, discernimento e fiéis colaboradores na construção de pontes, para que teu reino se efetive aqui e agora. Nós vamos responder aí na nossa casa, Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Pai de bondade, que nossos lares sejam verdadeiras igrejas domésticas, local de acolhida, oração e vivência autêntica da fé.
Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Pai de amor, olhai por nossos irmãos e irmãs que padecem de todo tipo de violência e aos flagelados pela pandemia, que alcancem conforto e cura para suas dores. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Pai Santo, abençoai a família franciscana, para que possamos ser transformadores da sociedade e, como Francisco e Clara, lutarmos por justiça, paz e integridade da criação. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Também quero acrescentar aqui uma prece pelo Daniel, que Deus te abençoe, te conserve na sua missão como um pastoralista, nessa disposição de ser um servo de Deus, colaborando na construção do reino. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre, Daniel. Então vamos pedir também a você, por você, né, por todos os nossos irmãos que participaram aqui, a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, ela que sempre nos acolhe também, né, como mãe que é. Então, que nessa Ave Maria nós possamos trazer todos os nossos irmãos da família franciscana, né, as nossas famílias, todos aqueles que estão padecendo por tantos males, né, que Nossa Senhora possa nos abençoar também. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Daniel, quer se despedir do pessoal? Sim, agradeço muitíssimo novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, Tiago, Fabiana, todos que nos acompanharam até aqui. Espero mais do que buscar aí respostas, mas ter suscitado perguntas, né? Para que essa reflexão seja contínua, que a gente sempre possa buscar a vivência cristã, né? A partir da liturgia que celebramos, seja na comunidade de fé, seja em nossas famílias, né? É um tema muito caro a mim, gosto demais de poder buscar esta relação, né, da mesa e do altar, né? Acho dessa experiência divina e humana, né, da família doméstica, da família, né, da comunidade de fé, da família divina, e tendo isso em vista, né, deixo aqui como agradecimento para vocês uma manifestação de carinho, um poema que escrevi certa vez por ocasião de um almoço de família no Natal, em que, enquanto ali a minha família, amigos estavam almoçando, eu falei, gente, isso é uma liturgia. Depois sentei para escrever alguns versos do poema que se chama Liturgia Doméstica. E ele é assim: o canto da cozinheira, com a panela no fogo, vem aí o meu povo para aqui se fartar. De longe o alho amassado, ungido no azeite, começa a cheirar. Este é o incenso da casa, faz pensar no deleite do alimento a esperar. Paramentada com o seu avental, ela serve a comida, gesto sacramental. Um cuidado e carinho assim só podem advir de um amor sem igual. Na ausência do sino, o repicar dos talheres convida, está pronto. Venham todos comer, eis que já está posta a mesa do encontro. No banquete da vida se reforçam os laços da fraternidade. Na conversa amiga, uma bela cantiga, no amor, a unidade. Entorna-se a taça, manchando a toalha, com um sorriso, o perdão. Família unida, sentados à mesa, eis aí a beleza, fez-se ali comunhão. Muito obrigado, espero que a nossa partilha tenha sido de grande proveito para todos vocês. Que coisa linda, Daniel, muito obrigado, né, a Fabiana já agradeceu,
Muito obrigado, de verdade, com esse presente que você nos deu, esse poema, de verdade. Foi um presente que eu acho que conseguiu resumir, né, conseguiu reunir esse nosso espírito que a gente está conversando sobre isso. E aí, gente, a gente então, né, vamos para os avisos da paróquia. Nós agradecemos a participação de todos, né, a participação de todos que estiveram aqui nos acompanhando, a Daniel por ter aceitado o convite, por ter contribuído tão ricamente para a gente, e convidamos a todos também para já estarem preparados para acompanhar, né, a próxima live, que será, que terá o tema de o acompanhamento da formação franciscana, da Inafra ao SEI. Então, nós estaremos aí junto com a Jufra e com a UFS para refletirmos um pouco, para que a Jufra conheça um pouco sobre a formação da UFS e a UFS da Jufra, para que nós possamos estar em comunhão, né, como família franciscana que somos. A terceira ordem. Teremos, então, as nossas animadoras, né? Ana Carolina, da UFS, Carol, que está aí acompanhando a gente também, a Mônica Badia também, tá? A Joyce Oliveira, a Letícia Fernandes, Jufra e UFS, e Ana Clara Fernandes, que é da Jufra também. Então, não deixem de comparecer, gente, na nossa próxima live, que é o nosso próximo encontro distrital, nossa próxima parte do encontro distrital, né, desse projeto. Então, lembrando que esses nossos encontros estão acontecendo a cada 15 dias, né? Então, o próximo encontro, que é esse que o Tiaguinho falou, então, no dia 13 de setembro, nós temos encontro marcado às 17 horas, aqui no canal do Facebook da UFS Regional Minas Gerais. Então, a nossa oração final do nosso devocionário franciscano, página 578. Ó Deus de suma bondade, que sois o autor da paz e desejais a caridade, dai a nós, vossos servos e servas, a verdadeira comunhão com a vossa vontade, para que sejamos capazes de vencer todas as tentações que possam perturbar a nossa paz. Nós vô-lo pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo a bênção, né, de Deus em cada um de nós. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós, que o Senhor volva o seu rosto para nós e que ele nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Agora a gente termina com a música do Tiago, que vai tocar para nós. Então, irmãos, grande Daniel, seja sempre muito bem-vindo junto à família franciscana. Vocês, nossos irmãos, aqui do Regional, do Conselho Regional, agradeço mais uma vez pelo convite, né? Foi uma alegria muito grande para que a gente possa se encontrar dia 13 de setembro. Paz e bem. Vai daí, Tiago. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir com os outros o pão, a instrução e o progresso, fazer o irmão sorrir. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Paz e bem! Paz e bem, tchau, tchau, pessoal!